Nós vamos ler agora Mateus 16, versículos 13 ao 20. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 até o 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Aqui nesta passagem, irmãos, é uma passagem muito importante, onde Deus o Pai, ele revela para Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo abençoando a Pedro, declarando que Pedro era bem-aventurado, era abençoado, porque não foi carne e sangue que revelaram a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo revelado como o Filho do Deus vivo, ele dá uma revelação para Pedro. Cristo revela para Pedro a igreja. Louvado seja o Senhor. O Senhor disse para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, versículo 18, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aqui, irmãos, nós temos a primeira profecia no Novo Testamento, vinda do próprio Senhor Jesus. Aqui ele afirmou e profetizou: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Paulo, em Efésios 5, ele fala do grande mistério que é Cristo e a igreja. Então aqui, Deus Pai revelando Cristo para Pedro, e Cristo revelando a igreja para Pedro. Aqui, Deus o Pai e o seu Filho Jesus Cristo revelando o grande mistério para Pedro, para os discípulos, para todos nós. O grande mistério que é Cristo e a igreja. E Cristo aqui, ele afirma, ele faz uma profecia, uma promessa também. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno
não prevalecerão contra ela. Então, aqui, irmãos, também eu te digo que tu és Pedro. Pedro significa pedra. E aqui, sobre esta pedra, no original é rocha. Pedra é uma pedra fragmentária. Agora, a rocha nós sabemos que é um grande fundamento de pedra. É um alicerce de pedra que traz firmeza para poder construir, poder edificar um edifício, uma casa. Então aqui a rocha diz respeito a Cristo. A rocha, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Quando temos a revelação da rocha que é Cristo, como Filho do Deus vivo, nós temos a edificação da igreja. Jesus, ele vai edificar a igreja sobre esta rocha, sobre a revelação de que ele é o Filho do Deus vivo. A igreja só pode ser edificada neste fundamento, que é Jesus Cristo. Amém. Quando temos essa revelação que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a igreja pode ser edificada. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 3 que ele lançou um único fundamento, e esse fundamento é Jesus Cristo. O fundamento para a igreja ser edificada, ser construída e crescer é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando nós temos esse entendimento, nós temos essa revelação, o Senhor Jesus, ele pode edificar a igreja dele. E ele faz a afirmação, a profecia, a promessa: as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra ela, contra a igreja edificada. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. As portas do Hades não vão prevalecer, não vão vencer a igreja. As portas do inferno não irão vencer a igreja. A igreja será edificada, e a igreja edificada subjugará as portas do Hades, as forças, os poderes infernais do Hades. Os poderes das trevas serão derrotados, subjugados pela igreja edificada. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Amém.